Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto este que tem a pretensão de realizar os estudos dos comentários evangélicos de Emmanuel, em especial os comentários da coleção Fonte Viva. Estamos no livro Pão Nosso e a questão que estudaremos hoje é a questão de número 12, que tem como título Pensaste nisso? Então, Emmanuel utiliza, para fazer seus comentários, alguma passagem da Bíblia. E a passagem escolhida para essa questão de número 12 é a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, essa é a passagem da segunda epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 14, e Emmanuel vem discorrendo a respeito dessa passagem. Fica aqui o registro, que as epístolas de Paulo, elas eram dirigidas a uma pessoa ou a uma comunidade. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Coríntios, a epístola de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo aos Coríntios. E essa epístola universal de Pedro, esse universal quer dizer que ela é dirigida a toda a comunidade dos seres cristãos. E Emmanuel vem discorrendo o seguinte: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneiro e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluido terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, uma bonita passagem aqui que o nosso benfeitor Emmanuel nos traz a respeito do nosso corpo físico e de algumas pessoas, de algumas vezes, a gente colocar a culpa das nossas mazelas morais, das nossas mazelas da carne, no nosso corpo, como se o nosso corpo fosse o responsável pelos nossos equívocos. E Emmanuel vem trazendo essa discussão e falando que é uma acusação indébita, indevida, a gente se referir ao corpo como sendo ele o responsável pelas nossas quedas. Na verdade, o nosso espírito traz as imperfeições das suas reencarnações anteriores e a gente vem nessas encarnações sucessivas a fim de aparar essas arestas, de melhorar esse nosso espírito e de ir se despindo dessas imperfeições. Então, toda vez que nos referimos ao nosso corpo como sendo a carne fraca, que eu errei devido ao pecado ser da carne, eu estou me referindo equivocadamente ao meu corpo, porque meu corpo nada mais é
do que uma matéria animada pelo meu espírito. E o meu espírito é que traz as suas imperfeições, as suas formações desde as reencarnações anteriores. Bom, Kardec já trazia esse assunto na Revista Espírita de 1869, em março, cujo título é A Carne é Fraca, né? E é um estudo fisiológico e moral. Então, Kardec falava exatamente o que Emmanuel dispõe aqui nessa questão de número 12, que nós não podemos imputar à carne as nossas mazelas, as nossas quedas. E ele vem falando que tudo, né, está circunscrito ao nosso espírito. E se mesmo algumas coisas que parecem ser apenas da carne, é o nosso espírito que traz essa imperfeição. E Emmanuel vem trazendo aqui no nosso texto, né, umas reflexões profundas a respeito do assunto. E, por exemplo, ele chama a nossa atenção que Pedro chamava de tabernáculo, né, e avisando aos seus colaboradores que em breve ele deixaria o seu tabernáculo. Então, tabernáculo naquela época era o local designado no templo onde ficava guardada a Arca da Aliança. Então, era um lugar extremamente sagrado e que só poderia entrar naquele local o sumo sacerdote. Então, a gente percebe o carinho com que Pedro tratava seu corpo, né, por chamá-lo de tabernáculo, demonstrando um profundo respeito, né, nessa veste de carne que a misericórdia divina nos proporciona, para que a gente possa reviver, né, as nossas experiências, a fim de despir esses nossos defeitos, de reparar os nossos defeitos, de tentar, cada encarnação que a gente vem, o nosso objetivo é sair daqui um pouco melhor. Deixar para trás alguns defeitos, né, e levar alguns aprendizados. Bem, no final aqui da questão, Emmanuel nos convida a pensar a respeito do que a gente faz com as nossas potencialidades do corpo. E ele faz um convite para a gente pensar o que a gente faz com as nossas mãos, o que a gente faz com os nossos olhos, o que a gente faz com a nossa boca, com o nosso cérebro. Então, que nós possamos utilizar essas potencialidades, né, que a misericórdia divina nos proporciona através da reencarnação no nosso corpo físico, que a gente possa utilizar todas essas potencialidades no bem, que a gente utilize as nossas mãos para o trabalho digno, que utilize as nossas mãos para a caridade, que utilize as nossas mãos para fazer o bem, que a gente utilize os nossos olhos, não para enxergar os defeitos dos nossos irmãos, mas que a gente possa enxergar naquele irmão um ser humano diferente, que da mesma forma que nós, está passando por provas, por expiações e tem as suas experiências a serem vividas aqui na Terra. Então, que a gente não enxergue os defeitos, que a gente enxergue o ser humano que está por trás daquele corpo físico, que a nossa boca, né, possa bem dizer, em vez de maledicer, né, em vez de praticar maledicência, que a gente possa bem dizer dos nossos irmãos, que a gente possa trazer conversas, palavras edificantes, que a gente possa utilizar a nossa boca para uma conversa amiga, para acalentar os corações com boas conversas e com conversas edificantes, que a gente possa praticar a caridade através do verbo, que a gente possa também através da boca ter uma alimentação saudável, para que a gente tenha saúde, para que a gente saiba cuidar desse nosso tabernáculo tão importante nessa nossa situação em que estamos em evolução. Somos espíritos que buscamos o nosso melhoramento pessoal. Então, que a gente utilize essas nossas potencialidades, que a gente seja grato por a gente conseguir enxergar, por a gente conseguir ouvir, por a gente conseguir falar, por a gente conseguir caminhar.
e que a gente caminhe no bem, que a gente caminhe em direção à nossa evolução espiritual e que a gente aproveite essa doutrina consoladora, que a gente aproveite esses ensinamentos que o benfeitor Emmanuel nos traz e tantos outros autores, né, pelas mãos de Chico, que nos deixaram um verdadeiro tesouro, que a gente possa aproveitar essa nossa oportunidade nesse tabernáculo de carne, para que a gente realmente saia daqui, dessa encarnação, com a sensação de dever cumprido e com a sensação de que estamos realmente no caminho da evolução espiritual. Que sejamos todos acompanhados durante a nossa jornada pelos bons espíritos e que tenhamos sempre a vontade de aprender e de praticar o bem, a caridade e os ensinamentos aprendidos com essa doutrina consoladora. Que assim seja.